E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Estúdio 87 e vamos falar sobre as novidades que chegou aqui, o upgrade do nosso computador para melhorar as nossas gravações, as nossas lives, principalmente as nossas edições de vídeo. Olha só, chegou aqui no nosso estúdio o Ryzen 9, esse super processador aqui da AMD, o Ryzen 9 da versão 5900 XT, com 16 núcleos e 32 threads, e também tem 72 MB de memória cache, ou seja, um super processador aqui no nosso estúdio. E para poder resfriar esse processador aqui, adquirimos também o Water Cooler da Deepcool de 240 mm. As especificações dizem que esse Water Cooler aqui, ele consegue resfriar esse processador. Só vamos descobrir na prática, fazendo os testes, a gente vai estar mostrando para você. Bom, e para aguentar todas essas potências aí, também tivemos que trocar a fonte de alimentação do nosso computador. Pegamos aqui, ó, essa fonte de 850 watts da ASUS para aguentar toda essa potência aí no nosso sistema. E a gente vai estar mostrando passo a passo aí a nossa instalação e depois o desempenho na prática para vocês. Vamos lá? Uma dúvida também que a gente vai ter é sobre a instalação do Water Cooler. Nas especificações do gabinete, que é um Mancer Narok, ele tem uma entrada para colocar o Water Cooler com uma ventoinha aqui na parte de trás, nessa parte de trás aqui, tá? Mas fizemos umas pesquisas e dá para colocar na frente. A gente vai estar retirando as ventoinhas que vem na frente aqui e colocando o nosso Water Cooler aqui, e depois fazer a distribuição dessas ventoinhas aqui dentro do nosso PC, colocando uma aqui atrás e as duas em cima aqui na parte do gabinete. Atualmente então estamos aqui com a fonte de 500 watts, tá? E vamos agora fazer a instalação para vocês. Bem detalhado, olha com relevo aqui, que fonte bonita, hein? Espelhado, com relevo. E ela é cabeada, tá, gente? Uma opção muito boa aqui, que não fica aquele monte de fio quando você vai fazer a instalação e sobra. Então você vai colocar exatamente o que você precisa, otimizando o gabinete. Muito bonita a fonte. Muito bem, acabamos de fazer todas as instalações dos novos componentes do nosso computador aqui do Estúdio 87, tá? Só para estar reforçando o que foi instalado, a princípio a gente fez a instalação do processador, tinha um Ryzen 5, colocamos um Ryzen 9 do modelo 5900 XT, onde temos aí um super processador aí para poder trabalhar. Esse processador precisou de uma boa refrigeração e a gente instalou o Water Cooler da Deepcool de 240 mm, tá? Também foi colocado aí um SSD super veloz, acho que um dos mais velozes do mercado aí, da Kingston, né? O Fury, com aí ó, PCI 4.0, com bastante velocidade, gravação de 6.000 MB por segundo e também a leitura 7.300 MB por segundo. Colocamos mais 2 pentes de memória de 8 GB, totalizando aí 32 GB de memória RAM no nosso PC. E a fonte, uma fonte muito bonita da ASUS, tá? De 850 watts, para poder suportar toda essa carga aí, principalmente do processador. Ficou pendente a nossa placa de vídeo. Atualmente estamos aqui com uma RTX 2060 Super, mas em breve a gente vai também substituir com uma placa melhor. Essa aqui já é um modelo mais antigo, mas ainda atende nossa expectativa. Vamos falar agora sobre o sistema de refrigeração. Esse aqui é um gabinete Mancer Narok, é um gabinete pequeno
E aí tivemos que fazer uma adaptação para instalar o nosso AT Cooler de 240 mm, tá? O que a gente acabou fazendo aqui, optando, né? Colocamos o radiador fixado na parte frontal pro lado de dentro, aqui do nosso gabinete, tá? Você pode observar aqui. E as ventoinhas fixadas pro lado de fora do AT Cooler. Esse gabinete, ele já vinha com 3 ventoinhas aqui na frente e a gente optou por colocar 2 em cima e uma na parte traseira, fazendo o sistema de refrigeração. A parte do AT Cooler, junto com o radiador, a ventoinha ela suga o ar frio, você pode observar aqui, jogando para dentro do gabinete, e a função dessas outras 3 ventoinhas, ela puxa o ar quente e joga para fora. E aí vamos mostrar para vocês o teste na prática ali, fazendo o estresse do processador. Bom, agora a gente vai fazer o teste na prática aqui sobre o sistema de refrigeração, o desempenho do processador, conforme a gente fez a instalação aí. Abri alguns programas aqui para poder fazer o monitoramento e também um programa para poder estressar o computador, chegar a 100% trabalhando aí, para a gente poder ver o desempenho. Um detalhe também que eu acabei utilizando foi fazer algumas alterações na BIOS para dar uma potência a mais no processador. Ele tem a versão turbo que chega até 4.8 GHz e a gente fez uma alteração na BIOS para aumentar um pouco essa potência aí. Lembrando que tem que ter todos os cuidados aí quando fazer essas alterações. Vamos agora fazer aqui o benchmark do nosso processador para ver como é que é a potência dele em comparação aos outros. Estamos aqui fazendo o benchmark. Você pode observar a pontuação dele, 12.907, né? Em comparação aos processadores da mesma linha, vamos pegar aqui o Ryzen, né? Que é a referência dele. Com a alteração que a gente fez na BIOS, o processador ainda conseguiu pontuar melhor do que o processador, o 5950X, o Ryzen 9, que é um modelo um pouquinho acima do que a gente comprou, mas para você ver as alterações, tem que tomar todos os cuidados. Bom, estamos de volta depois aí de 15 minutos fazendo o teste para verificar a temperatura do processador. Ainda está com o teste, tá ligado, ó, o processador trabalhando ali em 100%, tá? Ficou 15 minutos trabalhando em 100% de forma consecutiva. A frequência dele 4.42 GHz, uma boa frequência aí, trabalhando em 100%. E o principal é a temperatura, tá, gente? A temperatura do computador ficou aí, ó, em torno de 85, 86 graus, que é o conjunto, tá? É o conjunto do processador aqui. O núcleo dele ficou em 75 graus, a temperatura, a placa-mãe em 42, mas o importante é esse aqui, ó, o conjunto do processador, que ficou em torno de 86 graus, que ainda é aceitável. A gente está acompanhando aí as especificações. O processador, esse Ryzen 9, esse modelo, ele suporta até 90 graus a temperatura para trabalhar. Então a gente ainda tem uma margem até de segurança para trabalhar com ele, que eu aconselho a não passar disso, tá? No máximo 85, 86, até 86 já é uma margem aceitável, mas tem que ficar atento. Passando disso aqui, é importante você fazer aí todo o monitoramento para não esquentar o processador. E a voltagem também, como a gente fez as nossas alterações na BIOS, é importante estar acompanhando a voltagem do sistema, do CPU. É tolerável até 1.35 volts. Ela não passou disso, ficou aqui, estagnou em 1.32 volts, que é muito boa a voltagem dele. A frequência, como a gente também fez a alteração na BIOS, ela está aí batendo 4.42, 4.43, trabalhando em 100% com todos os núcleos do processador, tá? Lembrando que dentro do estúdio aqui, ó, a temperatura está em torno de 27 graus dentro do nosso estúdio, e colocamos também a tampa, vedando, né, deixando aí normalmente o gabinete com todo o sistema de refrigeração que passou no teste. Então o AT Cooler da Deepcool 240 mm está garantindo a refrigeração desse super processador. Valeu, gente, um abraço. Qualquer dúvida sobre qualquer procedimento, manda mensagem aí no comentário que a gente responde.